Justiça belga declara culpados 6 homens envolvidos nos ataques terroristas de 2016 em Bruxelas. Avião de combate a incêndios despenhou-se em serviço no sul da Grécia. Tinha a bordo 2 pilotos. Ondas de calor praticamente impossíveis sem alterações climáticas, revela novo estudo científico. A ação humana está a contribuir para temperaturas mais elevadas. Representantes da Unesco vão visitar a região de Odessa para inspecionar o património cultural afetado pelos bombardeamentos russos. No momento-chave do maior julgamento da história judicial da Bélgica, 6 dos suspeitos dos atentados de 2016 em Bruxelas foram considerados culpados de assassinato em contexto terrorista. Entre eles estão Salah Abdeslam e Mohamed Abrini, já condenados à prisão perpétua em França pelos ataques de 13 de novembro de 2015. 10 arguidos estavam a ser julgados pelo alegado envolvimento em atividades terroristas. Um deles, Osama Tarn, alegado líder do ataque, que se acredita ter sido morto na Síria, foi julgado à revelia. Nos atentados em Bruxelas morreram 32 pessoas e mais de 300 ficaram feridas. After 7 months of hearings and the jury spending the last 19 days locked together in isolation deliberating, the verdict is out. But families and victims will still have to wait a couple of weeks longer until they hear the precise sentences to give all those involved in this highly emotional, gruelling trial a long break. Maeve McMahon, Euronews, Brussels. Um avião de combate a incêndios despenhou-se no sul da Grécia durante uma operação de combate às chamas. O acidente ocorreu na ilha de Évia, sobre a cidade de Caristos, e foi registado pela televisão pública grega, que mostrou as imagens da aeronave voando baixo e desaparecendo num desfiladeiro pouco antes da eclosão de uma bola de fogo. Está confirmada a morte dos 2 pilotos que seguiam no avião, um bimotor do tipo Canadair. Uma terceira onda de calor consecutiva na Grécia elevou as temperaturas acima dos 40 graus em algumas zonas do país esta terça-feira, enquanto prosseguem as evacuações de áreas sob a ameaça de incêndios fora de controlo há vários dias. A Sicília é também vítima dos incêndios e das altas temperaturas sofridas por grande parte do sul da Europa. O fumo e as chamas de dezenas de incêndios alimentados por um vento forte forçaram ao encerramento do aeroporto de Palermo por várias horas. Os voos foram, entretanto, retomados com limitações. Houve evacuações e algumas casas foram engolidas pelas chamas. Na Catânia, no leste da ilha, foi registada localmente uma temperatura de 47,6 graus centígrados na segunda-feira. Os incêndios que lavram nas florestas e na região montanhosa do norte da Argélia causaram a morte de pelo menos 34 pessoas, incluindo 10 soldados. As chamas foram alimentadas por uma vaga de calor. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, nos últimos dias as temperaturas atingiram os 50 graus em algumas das regiões afetadas. Os meios de comunicação social referem que 14 pessoas foram identificadas por suspeita de terem ateado os fogos. Temperaturas acima dos 50 graus Celsius fazem do Val da Morte, na Califórnia, um dos locais mais quentes na Terra. Mas o calor extremo, que aqui faz jus ao nome deste Parque Nacional norte-americano, é um fenómeno cada vez mais comum em outras partes do planeta. De acordo com um novo estudo realizado por investigadores climáticos da rede científica World Weather Attribution, as ondas de calor que atualmente se estendem pela América do Norte, Europa e Ásia nunca poderiam ter ocorrido sem a acumulação contínua de gases de efeito de estufa. Por outras palavras, as alterações climáticas estão a contribuir para as elevadas temperaturas no planeta. De acordo com os investigadores, o efeito do dióxido de carbono e de outros gases estagnados na atmosfera fez com que a onda de calor na Europa fosse 2,5 graus mais quente, 2 graus na América do Norte e 1 grau na China. No país asiático, o aumento dos gases que retêm o calor, sobretudo provenientes dos combustíveis fósseis, tornou 50 vezes mais provável uma nova vaga de calor.
A nível global, os períodos de elevadas temperaturas serão mais intensos, mais frequentes e mais duradouros. Um fenómeno com consequências diretas para os seres vivos e relacionado com outras catástrofes climáticas, como as secas e os incêndios florestais. Os habitantes da cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, limpam os escombros deixados pelos bombardeamentos russos. Nos próximos dias, representantes da Unesco vão estar na região para inspecionar os monumentos classificados como património cultural que foram afetados pelos ataques. Esta terça-feira, um comandante das Forças Armadas da Ucrânia visitou as brigadas de combate nas direções de Bakhmut e Liman para ajustar os planos militares. Do lado da Rússia, chega a informação de que o governo adiou até ao final deste ano o prazo para restaurar a ponte da Crimeia, danificada nos ataques de outubro e julho. Sobre a situação no terreno, em comunicado, o Ministério da Defesa russo afirmou ter travado vários avanços do exército ucraniano na região de Donetsk e sublinhou os avanços das tropas no leste da Ucrânia. As eleições deste domingo deixaram Espanha num impasse. Sem lugares suficientes à esquerda e à direita para governar, todos os olhos estão postos nos partidos pró-independência da Catalunha. Depois de anos com pouca influência na política espanhola, o partido do ex-líder pró-independência, Carles Puigdemont, tem agora a chave para a formação de um governo. A proposta que hace Junts por Catalunya es muy clara, es el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía, lógicamente, una amnistía que no se ha resuelto con unos pocos indultos que ha concedido el gobierno. Pedro Sánchez precisa dos 7 lugares dos Juntos pela Catalunha para alcançar a maioria e formar governo. Sem o acordo, Espanha terá de avançar para novas eleições. Eso ha dicho por activa y por pasiva que la unidad de España no se puede poner en duda, así que en este sentido parece ser difícil que el PSOE negocie en estos términos. Junts no tiene tantos incentivos para formar o para forzar, digamos, una coalición con PSOE y Sumar. A Procuradoria Espanhola pediu na segunda-feira a reativação do mandado de captura internacional da Puigdemont, que fugiu para Bruxelas após o referendo ilegal de 2017. El plazo para constituir las Cortes es el próximo 17 de agosto. Se inicia así la nueva legislatura. Pero en España no existe un plazo legal específico para investir al presidente, por lo que las negociaciones podrían alargarse semanas. Cristina Giner, Euronews, Barcelona. Mudar a bateria do telemóvel, computador ou tablet sem dificuldade, com menos custos e maior facilidade de reciclagem para os consumidores. Este é o objetivo do novo regulamento sobre baterias que deverá entrar em vigor em 2027, a fim de promover a economia circular destes produtos de grande utilização. Por vezes, os fabricantes utilizam truques para dificultar a operação, o que leva os consumidores a comprarem novos aparelhos. Mas não é assim tão difícil de substituir. À chaque fois qu'on enlève une batterie, on chauffe un peu l'arrière pour que ceci devienne un peu plus flexible pour ne pas arracher d'autres composants en enlevant la batterie. Vous voyez par exemple ici, en faisant ça, la caméra se détache. Donc ça, il faut faire attention. C'est des petits pièges comme ça qu'il faut éviter. O regulamento especifica que a substituição de uma bateria não deve exigir calor ou um solvente para a desmontagem. O utilizador também não deve ter de recorrer a ferramentas muito especializadas. Certaines marques, par exemple, inventent des tournevis et des formes de tournevis pour qu'on ne puisse pas réparer. Mais ce n'est pas très malin parce que tout simplement un nouveau tournevis est créé. Antecipa-se que os fabricantes vão recorrer a mais truques, tais como utilizar componentes cada vez mais pequenos para dificultar as reparações ou instalar programas que avisam quando a nova bateria não é a da marca oficial. Contudo, o regulamento deverá ajudar a reduzir os resíduos eletrónicos. Todos os anos são deitados fora mais de 150 milhões de telemóveis, por exemplo, muitas vezes por causa de problemas com a mudança da bateria. Na China paira o mistério sobre os motivos da demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros. Qin Gang não apareceu em público durante o mês e esta terça-feira foi anunciada a sua demissão e a devolução do cargo ao seu antecessor, Wang Yi.
Kim foi visto pela última vez em público a 25 de junho, numa reunião com o seu homólogo vietnamita em Pequim. Daí para cá, falhou vários compromissos diplomáticos importantes, como a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da ASEAN, que gerou inúmeros boatos nas redes sociais. Tem sido substituído em algumas reuniões pelo seu antecessor no cargo, Wang Yi, que também é chefe da diplomacia do Partido Comunista Chinês, um cargo superior ao do próprio ministro. A plataforma de áudio líder do mercado mundial, Spotify, anunciou um aumento recorde de utilizadores ativos no segundo trimestre de 2023 e um aumento de preços já em agosto. São agora 551 milhões os utilizadores, um crescimento de 27% relativamente ao ano anterior. Apesar da subida do número de utilizadores, o grupo sueco viu o seu prejuízo operacional aumentar consideravelmente de abril a junho. O Spotify anunciou o aumento do preço das assinaturas premium. É com grande expectativa que os detentores de contas no Twitter aguardam o resultado do X na nova equação da rede sob a direção de Elon Musk. Agora que o multimilionário que pagou 44 mil milhões de dólares pelo Twitter matou o pássaro e o substituiu por uma incógnita, todos se perguntam o que vem a seguir. Musk anunciou que o X.com iria passar a redirecionar para o Twitter e que em breve será o adeus à marca e gradualmente a todos os pássaros.